A passagem de hoje é Salmo 22, versículos 1 a 18. Vamos ler juntos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram. Fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Amém. O Salmo 22 que lemos juntos hoje é o salmo que começa com o clamor mais agonizante de todo o saltério. Deus meu, por que me desamparaste? Este clamor desesperado é uma passagem que conhecemos bem pela crucificação de Jesus, pois o grito que o próprio Jesus bradou na cruz são exatamente as palavras do Salmo 22, versículo 1. Jesus, ofegante na cruz, em meio a uma dor excruciante e a consciência turva, orou com todas as suas forças, usando as palavras deste salmo. A razão pela qual Jesus se lembrou do Salmo 22 na cruz é que o próprio salmista foi lançado numa realidade de sofrimento tão grave quanto a dor extrema da cruz. Ele foi levado a uma angústia espiritual chamada o silêncio de Deus, que ia além da doença física e do escárnio do mundo. Era como se Deus estivesse longe dele. Embora confessasse que Deus era verdadeiramente o seu Deus, ele foi lançado na profunda realidade do silêncio divino, sentindo que ele não via o seu sofrimento. A imagem de alguém que luta na realidade da ausência de um Deus, que não responde, apesar de clamar dia e noite, é a imagem do salmista no Salmo 22. O salmista canta e ora, definindo a sua identidade humilhada através do desprezo que recebe dos seus vizinhos e do mundo. Se a cruz contém toda a doença e sofrimento humano, penso que a realidade do sofrimento descrita no Salmo 22, que Jesus lembrou na cruz, é talvez uma síntese de todo o sofrimento que experimentamos enquanto vivemos nesta terra. Assim, meditando no Salmo 22, podemos nos perguntar: em meio à realidade do nosso sofrimento, em meio à realidade de um Deus que parece distante, como clamamos a Ele? Até que ponto os nossos lamentos são permitidos? É o que podemos descobrir. Vamos examinar o texto mais de perto. Primeiro, o versículo 6. Vamos lê-lo juntos? Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. É um versículo que não provoca um amém, não é? O salmista lamenta: eu sou um verme, e não um homem. Ele confessa o quão baixo caiu, comparando-se a um verme. É uma metáfora para a sua aparência distorcida e humilhada, tendo perdido o seu valor como ser humano. As pessoas ao seu redor o veem, o desprezam e zombam dele. Zombam de sua confiança no Senhor, em meio ao seu sofrimento. O que diz o versículo 8? Confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Eles zombam, dizendo: ele confiou em Deus,
Então que Deus o salve agora, que Deus o resgate, já que tem tanto prazer nele. E então surge uma imagem de completo colapso devido ao sofrimento físico e espiritual. A partir do versículo 14, vemos várias metáforas. O sofrimento físico extremo é descrito. Ele se sente derramado como água, com os ossos desconjuntados, o coração derretido como cera, a força seca como um caco de telha e a língua pegada ao paladar. Como são descritos os inimigos? Como muitos touros, leões, cães, uma multidão de malfeitores. São descritos como um bando de feras, e o salmista finalmente confessa que está diante do pó da morte. É como se dissesse: agora vou morrer. Tenho de morrer. Diante da minha condição miserável, com as pessoas e as circunstâncias a zombar de mim, não posso mais viver. Esta é a realidade desesperadora que o salmista enfrentou. E também a do clamor de Jesus na cruz. Parece que todas as nossas enfermidades estão aqui resumidas. No entanto, há um fio muito importante que o salmista, mesmo às portas da morte, não soltou: a sua relação de aliança com Deus. As pessoas zombavam dizendo: onde está o seu Deus? Provocando dúvidas e decepção com um Deus que não respondia, não falava e não agia diante daquele clamor desesperado. Mas o salmista lembra-se da sua aliança com Deus e confessa o seguinte. São os versículos 9 e 10. Vamos ler a passagem. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Amém. Em meio ao sofrimento extremo, o salmista confessa que a origem da sua existência, do seu nascimento nesta terra, vem de Deus. Ele confessa a Deus como o seu Criador e reafirma a sua identidade dizendo: eu sou propriedade do Senhor, pois venho de Deus. Embora tenha confessado a sua condição miserável, dizendo ser como um verme, ele ora: ainda assim, sou um ser que veio de Deus. Eu sou de Deus. Houve uma mulher chamada Cheon Jong-eun, que faleceu recentemente. Na juventude, ela perseguiu os seus sonhos, mas descobriu o vazio da vida. Entrou no mercado de trabalho, mas acabou por sofrer uma grande dor física. Diagnosticada com câncer de mama em estágio terminal, começou a frequentar a igreja enquanto fazia quimioterapia, agarrando-se a um fio de esperança. E lá encontrou a Deus. Depois disso, o seu estado melhorou milagrosamente e ela viajou para dar o seu testemunho de Deus, mesmo enquanto recebia mais de 80 sessões de quimioterapia. Infelizmente, a doença retornou após 1 ano e meio e ela faleceu há pouco tempo. Essa irmã escreveu um livro chamado Disse que, antes de falecer, após a reincidência do câncer, ela deu a seguinte entrevista: através do sofrimento do câncer, conheci a Deus ainda mais. Portanto, o câncer é um presente de Deus para mim, e a morte é a minha esperança do céu. Mesmo na realidade do sofrimento extremo, da angústia e da dor, a irmã Cheon Jong-eun não abandonou a confissão: eu sou do Senhor. Assim, aquela realidade extrema tornou-se, na verdade, um presente de Deus e uma maravilhosa esperança do céu. Acredito que a confissão dela se assemelha muito à do salmista no Salmo 22. Embora seja uma dor que parece mortal, uma realidade de angústia, o salmista persevera, agarrando-se ao fio da esperança e da fé, lembrando-se da sua relação com Deus. Eu sou do Senhor. Nos versículos 4 e 5, o salmista também se lembra da salvação que Deus realizou no passado, a maravilhosa salvação que operou para os seus antepassados. Ele espera que esse mesmo Deus fiel opere hoje por ele também. Embora a oração do salmista esteja cheia de lamento e queixa, medo e desespero, ele confia no amor fiel de Deus, firmado na aliança. Por isso, ele anseia por estar mais perto de Deus. No versículo 11, buscando essa proximidade, ele clama ao Senhor: não te alongues de mim.
Quando nos sentamos para orar em meio às dificuldades da vida, será que a oração sai com palavras bonitas? Apenas lágrimas escorrem. Deus meu, por que me desamparaste? Tal lamento é, por vezes, inevitável, e não há problema nisso. No entanto, nunca devemos abandonar a aliança que Deus tem conosco e a memória da sua salvação. A luta para não abandonar essa esperança é a razão pela qual vimos ao lugar de oração e nos colocamos diante dele. Não temos o poder de resolver os nossos problemas. É Deus quem os resolve. E aproximar-se de Deus significa sentar-se no lugar de oração e clamar a Ele, como fez o salmista. O grito e o lamento tornam-se, assim, a linguagem sagrada da oração que nos leva para mais perto de Deus. Embora não esteja no trecho que lemos hoje, se olharmos para o final do Salmo 22, podemos ver o que Deus faz por este orador que se aproximou dele. Gostaria que lêssemos os versículos 21 e 24. Primeiro, o final do versículo 21, onde a oração muda de tom. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Versículo 24. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Vamos ler também o versículo 31. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Amém. Conseguem sentir o significado destes versículos? Deus ouviu, salvou, e isso permanecerá como uma história maravilhosa a ser contada às gerações futuras. O salmista começa a sua oração com gritos e lamentos, mas a termina com louvor e uma confissão de fé no Deus que responde. Amados irmãos, há momentos em que a nossa experiência de vida e a nossa fé parecem não coincidir, quando enfrentamos a contradição e o conflito. Nesses momentos, não devemos hesitar em nos aproximar de Deus com os nossos lamentos e gritos. Quando nos colocamos diante de Deus assim, Ele restaura em nós a fé que louva e o coração que confessa. Se olharem para o título do salmo de hoje, encontrarão uma expressão. É uma expressão hebraica. Ayelet Hashshashar. A expressão Ayelet Hashshashar significa a corça da alva, ou a corça da manhã. Algumas traduções mais recentes avertem de forma ainda mais específica como a corça ao raiar do dia. Conhecem bem o simbolismo do romper da manhã. Refere-se ao momento logo antes do surgimento da luz, quando a noite mais escura termina. Na Bíblia, a corça é uma metáfora usada para descrever algo puro, vulnerável e em perigo, mas também suave e belo. Portanto, o título Ayelet Hashshachar descreve a imagem do orador que se aproxima de Deus no final do seu sofrimento. Amados, vocês conhecem bem o Salmo 42, não é? No Salmo 42, versículo 1, está escrito: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Amém. Da mesma forma, o Salmo 22 é a oração daquele que chegou ao fim do sofrimento, ao seu extremo. Mas agora, o sol está prestes a nascer, e a restauração e a salvação estão a raiar. Essa é a mensagem do nosso texto de hoje. É por isso que Jesus bradou estas palavras na cruz. Que sofrimento poderia ser maior do que a dor extrema da morte na cruz? Mas esse sofrimento não foi o fim. Ele clamou estas palavras porque a obra salvadora de Deus estava prestes a raiar. Espero que nos lembremos desta oração na realidade do nosso sofrimento hoje. Quando nosso sofrimento é visto à luz do sofrimento de Cristo, creio que experimentaremos o maravilhoso e imutável amor da cruz, escondido no silêncio de Deus. Hoje, ao orarmos, vamos nos aproximar de Deus como a corça da manhã, como o Salmo nos guia. Que ao participarmos do coração e da oração de Jesus, a maravilhosa obra salvadora da cruz seja plenamente experimentada por cada um de nós. Eu os abençoo em nome do Senhor.